tarde, galera. Tudo bem? Dessa vez eu quis trazer para vocês uma visão um pouco mais gerencial aqui, uma questão mais assim, de forma que qualquer pessoa consiga entender. Vou tentar não usar muitos termos técnicos do poker para falar aqui, embora tudo que a gente fala se aplica ao poker e se aplica também a questões empresariais, questão de gestão de empresas. E a melhor pessoa para poder falar sobre essas questões de gestão de empresas é o meu irmão, que eu acho que ele já trabalha muito com essa área de e-mail marketing, ele tem uma empresa e eu vou deixar que ele se apresente mesmo, que ele fala da melhor maneira possível quem ele é e como ele pode contribuir com a gente aqui. Pode falar, Sam. Fala pessoal, beleza? Bom, o Mulu já me apresentou aí. Primeiro segredo, eu chamo ele de Mulu, não sei se vocês conhecem ele assim, então, bom que vocês já ficam sabendo. Eu tenho hoje uma empresa de planejamento e gestão de marketing digital e hoje eu coordeno um dos maiores e-commerce varejistas que a gente tem aqui em Minas Gerais, também está entre os maiores do Brasil, né? Então, minha pegada é bem nessa área do marketing digital, gestão e etc. Eu participar da reunião hoje, né, para poder dar, né, igual o Mulu falou, uma visão de fora, né, de quem está de fora do poker, de como tudo acontece, a gente conversar um pouquinho aí a respeito sobre isso, né? E para poder já começar, que eu queria conversar agora com você primeiro, Mulu, sobre os marcos que você teve na sua vida, né? Eu vivenciei tudo muito junto com você, né? Diferente de mim, que já fiz 1 milhão de coisas diferentes até chegar no ponto no que me realiza, né? E no que deu certo para mim, vamos dizer assim, já entrei para marketing multinível, já abri empresa de restaurante, fábrica de sanduíche natural, e você imaginar, eu já fiz, né? E tem uns 5 anos que eu estou na área de marketing digital. Agora, o Mulu não, tem muito tempo mesmo. Exatamente quantos anos, Romo, que você está focado nisso? Mas então, essa questão minha demorou um processo, um tempo até grande, só que porque eu comecei desde a base, né? Então, como eu comecei jogando sem investir dinheiro no início, que eu não tinha muito grana para investir, eu percorri um caminho mais distante. Então acaba que isso custa mais tempo. As pessoas que têm já um background melhor assim para começar a investir no dinheiro conseguem fazer mais rápido o processo. Eu comecei em 2014, que foi. Só que assim, eu comecei sem ser de uma forma profissional. Então, eu tinha faculdade, tinha toda a vida além do poker também para levar em paralelo, né? Calma. O que acontece? Eu acho legal, Mulu, você contar um pouco dos marcos que você teve, né? Porque você teve fases, assim. Como que você dividiria essas fases hoje? Você teve aquela primeira fase, que foi a fase do poker gratuito, né? Que você estava aprendendo, na verdade, você estava se interessando por isso. Aí depois você teve uma outra fase. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso, que é o seguinte, sobre essas fases, né? A primeira fase que eu tive no poker foi a que eu comecei a jogar os free rolls. Teve até um amigo meu que já mexia mais com isso, que era o Eduardo Janotti, que ele me mostrou um pouco sobre essas coisas do poker. Teve um outro primo meu que não joga poker, mas me mostrou na época o Namiro do Pro também, do Akari. Eu acompanhava o Poker na Chapa, do Elton Munhoz. E nessa mesma época também eu comecei a estudar o curso da IntelliPoker que o Janotti me mostrou que existia do Tempo Livre. Então, assim, tinha muito conteúdo gratuito e eu peguei alguma pessoa ali que eu achasse que já tinha uma propriedade para poder me mostrar qual caminho seguir, que no caso era o Janotti, que já tinha resultados com poker. E aí eu perguntei para ele, olha, o que você acha aqui que é o melhor caminho para eu começar a traçar? E no início eu pensava em fazer por conta própria, eu nunca pensei em trabalhar no mercado tradicional. Eu pensava assim, na minha cabeça eu já tinha que eu ia formar talvez em diaria, se precisasse, para poder trabalhar ali um tempo e depois fazer alguma coisa autônoma. Que eu nunca tive essa visão de querer trabalhar no mercado tradicional. E depois dessa fase, Parece né? eu consegui, né? Hã? Então, e depois dessa fase, né? Você
você passou por essa fase dos conteúdos gratuitos, né? Jogando poker gratuito para poder tentar conseguir aquele bid de 25 centavos, que você tentava transformar 25 centavos em R$ 5. Tentava transformar R$ 25 Só em sobre essa R$ parte, 30. fazer um corte, que essa parte dos 25 centavos é engraçado, porque naquela época eu jogava uma tela por vez. Então, assim, eu comecei a fazer alguns centavos, eu fiz 75 centavos jogando free roll. Eu falei, dá pra jogar 3 torneios de 25 centavos. Tinha aqueles de 10 centavos também, que eles tinham uma variância muito maior. Eu pensei assim, é melhor jogar esses 3 de 25 centavos, que tem uma estrutura que se eu jogar bem, vai ter uma chance maior de eu ganhar, do que se eu jogar vários de 10 centavos, que tem uma estrutura totalmente, assim, de uma variância muito alta, né? Então, assim, eu começando aquele início lá, dando um monte de nota, fazendo tudo que eu aprendi nos cursos gratuitos, jogando tela por tela. Aí o primeiro de 25 centavos, eu fui lá e perdi os 25 centavos. Aí eu falei, beleza, eu fui pro segundo, perdi também. Aí na hora que eu fui pro terceiro, eu falei, olha, se eu perder, eu vou tentar juntar outros 75 centavos e repetir o processo. Era isso. Aí no último de 25 centavos, eu cravei, fraga, e foi assim, a minha primeira cravada, aquele momento mágico, assim, pagava o quê? $3? Aquele momento, assim, de satisfação e falar, nossa, agora eu já tenho $3, dá pra jogar vários jogos de 25 centavos. E eu fui jogando uma tela por vez pra ter o melhor ROI possível em cada jogo que eu tinha pra jogar, fraga. Aí, de passar aqui pro Sarro de novo. Não, aí o que acontece? Eu lembro que daí você ficava indo e voltando nesses. Você ficava com $5, aí você ia para 10. Aí você teve uma segunda fase, que foi uma segunda fase que você jogava com. Começou a ter uma banca e você já meio que não quebrava mais, né? Você tinha tipo. Você tinha lá $50 e você conseguiria jogar vários de $1. Aí nessa fase, você mudou alguma coisa nos conteúdos que você assistia? Ou você ainda estava com esses mesmos caras, seguindo e acompanhando eles? Então, nessa fase dos $50 ali que eu já tinha feito, aí foi uma época que foi a primeira vez que eu investi algum dinheiro, que foi no curso do Munhoz do Poker na Chapa, que eu pensei assim, eu já tenho $50 aqui, eu já consigo levar por conta, só que se eu melhorar os meus conhecimentos, eu vou conseguir produzir muito mais. Aí a primeira referência que eu tive ali, que era acessível na época, foi um curso do Munhoz que tinha. Aí eu investi nesse curso e aprendi a jogar um pouco de 50 centavos turbo, comecei a aprender algumas coisas nessa pegada assim, só que eu percebi que esses torneios Sit and Go Turbo tinha uma variância muito alta. Então eu comecei a jogar eles, derreti um pouco da minha banca no PS, era o PokerStars, né? E aí eu fui lá e falei assim, pô, esse negócio de jogar turbo, Sit and Go com banca curta é perigoso. Então eu falei assim, eu vou voltar pro Sit and Goes e aí tinha uma promoção do H8 Poker. Que aí eu recomecei no H8 Poker e tinha uma promoção lá que você ganhava $10 para começar. Eu não lembro como funcionava isso. Uhum. E aí lá tinha uns sits mais baratos, de 10 centavos, que não era turbo. Aí eu fui jogando aquele negócio, fiz $50 de novo. E aí eu descobri, através da comunidade do Pinda Poker, que tinha lá também, tava vendo lá, descobri que existiam os times. Você tá vendendo muita gente aí, hein, Mulu? Depois você tinha que cobrar. Cheio de referência. Falando de muita gente, né? Aí, no Pinda Poker lá, eu descobri que existiam os times. Aí eu falei assim, pô, esse negócio do time é o perfeito pra mim, o ideal. Porque eu falei assim, lá eu vou ter um mentor, eu vou ter a convivência que eu preciso com pessoas do meio, né? E eu vou ter meio que um plano para seguir e subir, entendeu? Mas aqui, me conta um negócio. Como que você decidiu, Mulu, que... É porque é o seguinte, antes ainda de você entrar no time, eu lembro que você tinha um dilema grande, que você via alguns caras, né, que iam ganhar dinheiro jogando trocentas mil telas ao mesmo tempo com blinds pequenos, né? E tinha uma turma que jogava lá 6, 8 telas. E como é que você tomou essa decisão? Quando que isso aconteceu? Foi na época que você entrou pro time? Que eu lembro que você ficava muito em dúvida disso. Cara, será que eu tenho que chegar a 12 telas? A 15 telas? Porque tinha algumas referências que você seguia que jogavam muitas telas, só que aí também tinha algumas outras que jogavam menos telas. Como é que você tomou essa decisão?
Então, isso melhorou um pouco na época que eu comecei a buscar um pouco mais de autoconhecimento. Que eu percebi assim, existe pessoas que jogavam limites baratos e jogavam várias telas e produziam muito dinheiro jogando com menor qualidade. E já tinha outros jogadores de alto nível que eu conheci, que eu via assim, que jogava poucas telas, só que jogava mais focado em tudo. Eu percebi que pra mim assim, eu tinha um pouco de déficit de atenção assim, dificuldade de concentrar em diversas coisas simultâneas assim. Então eu pensei assim, olha, pra mim, eu jogar menos telas e jogar melhor, eu vou conseguir evoluir mais rápido, entendeu? Que eu conseguiria ter um ROI maior, porém com um volume um pouco menor. Isso foi antes ou depois do time? Então, isso eu já comecei a pensar no início, em jogar menos telas. Só que quando eu entrei pro time, você tem um volume mínimo que você tem que bater por mês. E esse volume mínimo que você tem que bater por mês, jogando poucas telas, você não consegue bater, entendeu? Então assim, eu pensei, como que eu vou achar um equilíbrio entre não jogar muita tela a ponto que atrapalhe o meu ROI e ao mesmo tempo conseguir bater o volume de um profissional, que até mesmo os profissionais que jogavam poucas telas, jogavam pelo menos umas 6 telas Uhum. simultâneas. Na época eu jogava o quê? Uma, duas, quando eu entrei pro time. Aí eu falei, não, peraí, eu posso jogar menos telas, mas tem que ser um número de telas que eu consiga virar um profissional também. Então eu falei assim, eu não vou pegar igual o cara lá que joga 30 telas, 15 telas. Eu nunca pensei assim, eu nunca vou precisar fazer isso. Mas o mínimo de tela que eu vejo um profissional assim de qualidade, assim, que eram as referências que eu tinha na época jogando, eram 6 telas. Entendeu? Então eu falei assim, olha, eu vou fazer de tudo para eu conseguir me moldar um profissional que consiga jogar em 6 telas. Hoje em dia eu já consegui adaptar várias coisas para poder facilitar meu processo de decisão. Eu jogo em 8, mas assim, meu inicial era pensar, um dia eu tenho que jogar bem em 6 telas, que é o mínimo de telas que eu vi um profissional jogando na época, um profissional referência, assim. E aí você entrou pro time, né? Quando você. Eu, falando agora um pouco dessas fases, né? Naquela fase que você estava jogando gratuito, não dava para você poder abandonar as coisas que você estava fazendo, né? Depois você estava com essa fase de $50, $100 e etc. Querendo ou não, você ainda tinha uma pressão muito forte para poder. Até eu te falava, né? Que até você ter determinada estabilidade para você manter alguma outra atividade e etc. Quando que foi que você sentiu confiança de tipo assim, mas confiança mesmo de, cara, foi assim que você entrou no time, você já sabia que não tinha volta? Foi antes ainda de entrar no time? Que horas que você falou assim, não, cara, vai ser poker mesmo? Então, eu, tipo assim, na minha cabeça eu tive sempre assim, eu vou fazer isso dar certo independente do tempo que durar, porque Uhum, eu pensei assim, velho, se já teve alguém que fez, eu parto desse princípio. Já teve alguém que fez. Se eu fizer mais do que o cara fez, o mínimo que eu vou conseguir é chegar onde ele chegou. Entendeu? sim. Desse princípio, assim, que eu também tenho uma questão que é um privilégio que eu tive, eu não tinha que cuidar de filhos, de família e tudo. Então eu falei assim, a hora de arriscar é agora. Entendeu? Uhum, Assim, eu posso arriscar porque eu não tinha como, não precisava de cuidar de família. Meus únicos custos eram comigo mesmo, entendeu? Então eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou ter que deixar de sair alguns fins de semana, vou ter que deixar de beber, entendeu? Vou ter que deixar um pouco meu lazer de lado se eu quebrasse. Era a pior coisa que podia acontecer comigo, era isso. Eu, entendi. devido a esse cenário, né, por isso que eu não indico isso para todo mundo, eu tinha um cenário que eu podia arriscar muito mais, entendeu? Exato. Pensei assim, nem que dure E mesmo assim, você 5 foi anos. conservador, né, Malu? Porque querendo ou não, você nunca colocou dinheiro seu mesmo na parada, né? Você foi bem conservador por um lado, né? Tem muitas pessoas que. Então, mas essa questão desse meu conservador de eu não colocar dinheiro meu na parada foi mais por uma questão. Tipo assim, eu tento não pensar muito no que os outros vão pensar e tudo mais, mas foi mais pra eliminar minhas interferências. Eu falo assim, quando você tá ali jogando, ter alguém te cobrando resultado o tempo todo é uma coisa ruim, que eu gosto de eu me cobrar os meus resultados, eu não gosto que outras pessoas façam isso. Entendeu? Porque você tem que ficar dando satisfação para os outros.
E aí você sabe que é uma coisa ali que o profissional leva em média de 3 a 5 anos para começar a ganhar uma grana de verdade, assim. E as pessoas já vão começar a te cobrar no primeiro ano. E assim que você perder, você vai começar a ouvir várias histórias de pessoas que deram errado, de pessoas que Vender a investiram e casa, a faliram. mãe, o filho. Exato. Você vai, tipo assim, o pessoal não vai te contar as histórias das pessoas boas porque eles não conhecem. Só as pessoas do meio do poker que, quer dizer, hoje em dia já conhecem. Na época não tinha tantas Verdade. abertas assim que todo mundo conhecesse. Hoje em dia já deu boom do poker. Então, hoje em dia já tem muitas pessoas que entendem esse lado que é uma coisa que funciona. Mas assim, foi mais nessa questão de eliminar as minhas interferências e conseguir performar melhor. Eu pensei, E de certa forma, Mulu, injeção de você saco, evolui. vou De passar para certa você. forma, de certa forma, você não tendo a interferência de fora, né? De tipo assim, de você se interferindo também, porque é aquele negócio, às vezes você tá no nível de que você pode jogar torneios de US$ 5. Só que se você tem grana e coloca no negócio, pode ser que você comece a se cobrar de jogar. Já que você tem dinheiro, eu vou jogar o de 10. Você acabou evoluindo na velocidade que a sua qualidade como jogador te permitia, né? Então você fez uma escadinha no time mesmo. Você começou lá na base do time até chegar na elite da elite, né?